Olá, muito boa noite para você. Hoje é segunda-feira, dia 2 de abril. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. Governo do Estado anuncia reajuste para servidores públicos, auxílio fardamento para policiais e bônus de desempenho para educação também serão reajustados. Passageiros aprovam um novo aeroporto de Vitória no primeiro dia útil de funcionamento. Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Por que é mais difícil o diagnóstico em meninas? E na entrevista de estúdio, a gente fala sobre os acidentes de trabalho. O mês de abril é de alerta e conscientização. Agora, no Link Espírito Santo. Mais uma vez, muito boa noite para você e muito obrigada pela sua companhia nesta segunda-feira. O mês de abril começou com boas notícias para o funcionalismo público estadual. Depois de 3 anos de salários congelados, o governo anunciou hoje o reajuste dos servidores. O aumento foi divulgado na manhã desta segunda-feira. O reajuste de 5%, de acordo com o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Regis Matos, foi o máximo possível dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Iniciamos o governo com o Estado acima do limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal, gastando mais de 44,1% da receita corrente líquida com o pessoal. Isso nos impôs um freio, por assim dizer. E agora, observando o comportamento da receita, desse primeiro trimestre em especial, podemos observar que a receita vem crescendo de uma maneira consistente, moderada, mas de maneira consistente, o que nos deu uma base sólida para, com responsabilidade, observando os limites impostos pela lei, a Lei de Responsabilidade Fiscal e o teto de gastos, e observando, sobretudo, o equilíbrio entre receita e despesa. Isso nos permitiu conceder esse reajuste de 5% para todos os servidores ativos e inativos do Poder Executivo. Além do aumento para os servidores ativos e inativos, o bônus de desempenho para o profissional da educação e também o auxílio fardamento serão reajustados. Esse auxílio fardamento era de 375 VRTS, que significa, em termos de moeda corrente, 1.220, em torno de R$ 1.220, e nós estamos passando então para 500 VRTS, que significam aí em torno de R$ 1.640. A gente aumenta o auxílio, o bônus de desempenho da educação. Hoje eles recebem até um salário por ano, que é medido pelo seu desempenho, tanto individual como coletivo, na área em que ele atua diretamente. Nós estamos aumentando para um salário e meio, até um salário e meio. No caso do auxílio fardamento, serão incluídos no benefício os servidores do Instituto de Atendimento Socioeducativo, o IASES. Ele pega toda a área de segurança, são os policiais militares, do HPM também, os policiais civis, os inspetores penitenciários do sistema penitenciário, que são os servidores da Sejus, e também os servidores socioeducativos que trabalham no IASES. Esses, inclusive, nós estamos incluindo para que eles recebam o auxílio fardamento, que até então eles não recebiam. O projeto de lei foi encaminhado para a Assembleia Legislativa. Pedimos o apoio da Assembleia para esses projetos importantes para o Estado e para os servidores públicos. E entra em vigor já agora em abril. Sendo aprovado pela Assembleia, já vale para o salário a ser pago no final do mês de abril. Agora nós vamos à nossa redação com a Carol Monteiro, que tem outras notícias desta segunda-feira para a gente. Oi, Carol, muito boa noite para você. Boa noite, Adriana. Bom, após ser demitido, um ex-funcionário se acorrentou no portão da garagem e impediu a saída dos ônibus do sistema Transcol em Cariacica. Claudemir Fernandes trabalhava há 4 anos e meio na empresa quando foi demitido por justa causa. O motorista disse que o motivo foi injusto. Após a negociação da Polícia Militar, funcionários e membros do Sindicato dos Rodoviários, os ônibus conseguiram sair da garagem.
Bom, o dono de uma banca de revistas de 62 anos foi preso vendendo joias furtadas no centro de Vitória. Segundo a polícia, com José Erandir Vieira, o Ceará, a polícia encontrou relógios, cordões e anéis de ouro. Ele foi liberado após pagar uma fiança de R$3.000 e vai responder pelo crime de receptação qualificada. Mudando de assunto, um acidente de trânsito terminou com um homem baleado na tarde de ontem em Jardim da Penha, aqui em Vitória. O jovem Gustavo Simonassi, de 21 anos, foi preso após bater em um carro, fugir do local do acidente, entrar em uma rua pela contramão, bater em mais 2 veículos, capotar e atirar em um dos motoristas que teve o carro batido por ele. O jovem, que ficou machucado, dormiu no hospital e hoje, depois de fazer exames de corpo de delito, foi encaminhado para o centro de triagem de Viana. A vítima, que levou um tiro na coxa, foi internada em um hospital particular de Vitória e passa bem. Bom, um piloto de parapente caiu após decolar com equipamento no município de Baixo Guandu, no início da tarde de hoje. A informação foi confirmada pela prefeitura. Um helicóptero da Polícia Militar foi acionado para ajudar no resgate da vítima. Ainda não há informações sobre a identidade e o estado de saúde dela. Em nota, a PM disse que a ocorrência ainda está em andamento e que, por isso, ainda não tem mais detalhes. O Corpo de Bombeiros e uma equipe do Notaer também foram ao local. E para fechar, a tão polêmica linha verde vai voltar a funcionar com novidades. Os veículos que estiverem transportando 3 pessoas ou mais poderão utilizar a faixa exclusiva de ônibus, táxis e vans na Avenida Dante Michelini, em Camburi, a partir do dia 10 deste mês. O projeto da linha verde será retomado com essa novidade, contemplando também os motoristas de transportes por aplicativos, como Uber. De acordo com o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Thiago Hoffmann, a orientação e a educação serão a base da ação. O projeto está em fase de testes e seguirá com adaptações e ajustes de acordo com a necessidade. Vamos ver no que vai dar, né, Adriana? Vamos esperar para ver. Bom, hoje foi o primeiro dia útil de funcionamento do novo aeroporto de Vitória. E quem passou pelo terminal nesta segunda-feira aprovou a obra. Depois do feriado prolongado, hora de voltar para casa. Só que dessa vez, quem optou pelo avião encontrou um aeroporto novinho em folha. A Sheila veio de Minas para passar a Páscoa em Guarapari. Chegou pelo terminal antigo e estava animada para decolar do novo. O que você está achando do novo? Tudo de bom. Muito bonito, amplo, né? Dá a impressão que nem tem tanta gente, de tão grande que é. Para este vendedor, também de Minas, o antigo terminal estava longe de parecer um aeroporto. O antigo parecia o quê? Uma rodoviária. Uma rodoviária, né? Parecia rodoviária. Aqui já tá com um cara de aeroporto, né? Não tem comparação, não. A diferença é muito grande. Quem também aprovou as novas instalações foi esta pedagoga. Tá linda, assim, as pistas, quando a gente tem acesso lá pela beira-mar, foi uma ótima impressão que eu fiquei. Só não gostou do carrinho para carregar a bagagem. O carrinho é velho, tipo assim, roda presa, não é porque sou mulher não, mas o carrinho tá roda presa. No antigo terminal de passageiros funcionavam 25 pontos comerciais. O novo, mais amplo, já abriu com 33 lojas e até junho outras 38 começam a funcionar, principalmente na área de embarque. Além das lojas, o novo aeroporto, inaugurado na última quinta-feira, conta com 6 pontos de embarque e pode receber simultaneamente até 11 aeronaves. O novo terminal deve receber mais de 8 milhões de passageiros por ano. Apesar de grande, bonito, espaçoso, para essa pensionista, ainda há muitos detalhes que precisam de reparos. Falta ainda muita coisa, a estrutura não está totalmente pronta, né, como para eu ver. Eu moro aqui no Jardim Limoeiro, primeiro eu vinha de ônibus, vinha 10 minutos, demorei 1 hora. Eu acho que esse ônibus que puseram aí é para inglês ver mesmo, porque todo mundo vai perder voo. Pois é, a Ceturb disse em nota que novas linhas estão sendo monitoradas para a realização de ajustes se forem necessários e que atrasos em horários de pico são esperados por causa das intercorrências no trânsito.
Bom, o link agora vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre os acidentes de trabalho. O mês de abril é de alerta e conscientização. Então não sai daí que a gente volta já. Nós estamos no Abril Verde, um mês de alerta para o grande número de acidentes de trabalho no Brasil. Só que no Espírito Santo, de 2012 a 2017, 462 pessoas morreram em acidentes de trabalho. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje do Link e eu converso agora com Valério Eringer, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui no estado. Valério, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Link. Boa noite, Adriana. Boa noite, amigos da Record News. Muito obrigada pela sua presença. Valério, eu estou com um número aqui impressionante e eu queria saber se esse número é realidade. De 2012 a 2017, quase 70 mil acidentes de trabalho foram registrados aqui no Espírito Santo. Ou seja, um acidente a cada 45 minutos. Esse número é real? É isso mesmo? Esse número é real. O Ministério Público do Trabalho desenvolveu um observatório digital na área de segurança e saúde do trabalhador e nós temos mapeado os acidentes de trabalho no âmbito nacional, no âmbito estadual e por município. E esse número, em termos nacionais, ele chega a ser bastante expressivo, na medida em que nós já tivemos, de 2012 para cá, 4 milhões de acidentes de trabalho, 15 mil mortes, isso no Brasil inteiro, não é? E claro, além dessa acidentalidade, há toda uma situação que decorre dela, não é? Aspectos da seguridade social, o custo do acidente de trabalho para a população, não é? O custo do acidente de trabalho para as empresas e o custo pessoal do acidente de trabalho para o trabalhador e sua família. A gente vai detalhar esses custos daqui a pouco, mas antes, no passado, a construção civil era tida como o segmento com maior número de acidentes de trabalho. Hoje isso mudou? Quais são os setores que mais preocupam? A construção civil nos preocupa, mas hoje, em termos de comunicação de acidente de trabalho, o setor hospitalar é o que mais nos preocupa. Ele contribui com cerca de 10% dos afastamentos. Nós temos também a administração pública, sobretudo no que concerne às atividades prestacionais públicas externas, como visitas em domicílio, controle de zoonoses, determinadas áreas de coleta de resíduos, não é? E temos o transporte rodoviário. No Espírito Santo, aí vem a construção civil e nós temos também o setor de beneficiamento de rochas ornamentais. Nós sabemos que hoje, diante do cenário que a gente vive, um cenário de crise, um cenário de desemprego, o trabalhador ele vive sob mais pressão. Isso vem contribuindo para o aumento dos acidentes de trabalho ou não existe uma relação? Existe uma relação. Não é? Nós podemos situar o acidente de trabalho como um acidente de trabalho típico, aquele que deixa uma lesão não é visível no trabalhador. Nós temos os acidentes de trabalho equiparados a doenças ocupacionais. E aí nós temos uma carga de doenças psicopatológicas, doenças que envolvem não os aspectos físicos, mas o aspecto existencial do próprio trabalhador. Nós temos, além dessas, os acidentes que são causados em trajeto, não é? Então, há um complexo muito grande de fatores causais do acidente de trabalho. Pois é, no começo da nossa conversa nós falamos sobre os prejuízos. O que esses acidentes representam de prejuízos para a nossa economia, para a economia do país? Os prejuízos são significativos. Vamos começar pela Previdência Social. O INSS pagou desde 2012 até agora mais de 27 bilhões de reais em benefícios acidentários. Quer dizer, dinheiro que poderia ser aplicado, investido em outras áreas, se houvesse um trabalho de prevenção mais firme dentro das empresas. Exatamente. No que concerne às empresas, nós podemos citar o prejuízo delas. Veja, o afastamento de um trabalhador, os primeiros 15 dias são pagos pelo próprio empregador. E isso é contabilizado, não é?
no custeio de pessoal dele. Além do que, você tem um atraso na produção, você tem custos com a reposição, digamos assim, a substituição desse trabalhador, não é? E se a empresa não tiver cumprido com as normas de segurança e saúde do trabalho, ou seja, ela agiu de modo negligente, ela também se abre à possibilidade de responder a uma ação de indenização. E, mais do que isso, a União, a Seguridade Social, a União tem instaurado ações regressivas contra as empresas para reembolsar-se daqueles benefícios previdenciários que foram implantados em razão de um acidente que não deveria ter existido. Só aconteceu por descumprimento das empresas com relação a essas normas ambientais do trabalho. Ou negligência, ou imperícia. Exatamente. Dolo ou culpa, num sentido mais amplo. E o que a lei garante ao trabalhador, né? Muito se falou sobre a reforma trabalhista, que o trabalhador iria perder direitos. Isso não aconteceu, né? Em caso de acidente de trabalho, o trabalhador tem todos os direitos assegurados. O trabalhador formal. Sim. Vamos considerar, não é? Ainda temos o problema da informalidade, dos autônomos, né? O trabalhador formal, ele tem a proteção que é dada não apenas pela legislação trabalhista, mas também pela legislação previdenciária. Então, o trabalhador que se acidenta e tem que se afastar, os primeiros 15 dias são considerados de interrupção e ele recebe salários da empresa e a partir do 16º dia em diante ele já digamos assim, sujeito a um benefício previdenciário. Sendo acidente de trabalho, quando ele recebe alta e pode retornar ao trabalho, ele tem uma estabilidade de 12 meses, porque ele normalmente volta com a capacidade laborativa reduzida. Então ele não perdeu essa estabilidade com as mudanças que tiveram? Não perdeu. Esse direito continua mantido? Continua. E aí, sob o ponto de vista trabalhista, esse trabalhador, então, tendo seu emprego, ele retoma normalmente suas atividades. Agora, temos o problema da morte do trabalhador. Se o trabalhador falece, não é? Os direitos trabalhistas dele são todos eles satisfeitos pelo empregador ou ex-empregador. E são pagos àquele conjunto de dependentes que eram segurados dele perante a Seguridade Social. Quer dizer, a família do trabalhador, ela está protegida? Sim, ela recebe. Sem prejuízo, inclusive, de algumas convenções coletivas ou acordos coletivos estabelecerem também direito desse trabalhador a auxílios funeral, não é, a um auxílio assistencial, não é, e também a seguro de vida em grupo. Normalmente, as convenções trazem isto. E, avançando um pouco mais, se esse acidente decorreu de algum fator relacionado com o descumprimento de normas por parte da empresa, a família também tem a possibilidade do ajuizamento de uma ação trabalhista de natureza indenizatória para receber, não é? Uma indenização não apenas pelos prejuízos materiais, sim, no custeio da convalescência ou no caso da morte do trabalhador, certamente haverá também uma reparação por danos morais aí. O acidente de trabalho não é positivo para ninguém, não é positivo para o trabalhador, para a empresa, para o país, né? Todo mundo perde quando um trabalhador se acidenta. Qual deve ser, então, a postura das empresas diante desse problema? Porque a gente sabe que ainda faltam investimentos, né? As empresas ainda investem muito pouco na prevenção. Tem mudado um pouco esse quadro. Tem melhorado um pouco? Tem melhorado. Campanhas como essa, do Abril Verde e outras realizadas ao longo dos tempos no país, vêm persistentemente diminuindo essa relação. O problema é que vem reduzindo o número absoluto de acidentes, mas também vem reduzindo o número de trabalhadores formais empregados. Sim. Não é? Então, há que se ter uma consciência realmente maior, seja por parte das empresas, por parte dos trabalhadores e, obviamente, das famílias, no sentido de que o melhor é prevenir o acidente, é evitar esse risco de se tornar mais um número nessa estatística dramática que envolve a temática dos acidentes de trabalho. Pois é, eu falei aí que ainda faltam investimentos, mas também temos bons exemplos. Nós tivemos há poucos dias, né, trabalhadores de uma obra em Vila Velha que estavam no andaime, o andaime cedeu. Por sorte,
todos esses trabalhadores estavam com todos os equipamentos de segurança e tiveram apenas ferimentos leves. Isso mostra, não é, Valério, que equipamento de segurança não é... Muita gente pensa assim, é um exagero. Não, não é. Eles são realmente necessários para salvar vidas. São necessários, são de uso obrigatório, são equipamentos de entrega obrigatória ao trabalhador e também são equipamentos de uso obrigatório pelo trabalhador. É bom lembrar para todos os telespectadores que a recusa no uso de um equipamento de proteção individual ou coletiva fornecido pela empresa configura uma falta funcional do trabalhador e ele pode ser punido por isso. Pode ser demitido, por exemplo, por justa causa? Veja bem, a justa causa é um ato de extinção do contrato fundado num descumprimento muito grave. Agora veja, é necessário que o empregador o tenha advertido, o tenha inclusive até suspenso do trabalho disciplinarmente, para chegar ao ponto de aplicar uma penalidade de rompimento do contrato por justa causa. Mas em tese é possível. Mas o trabalhador também pode acionar a empresa caso a função que ele exerça exija os equipamentos obrigatórios, mas a empresa não fornece esses equipamentos. O que o trabalhador deve fazer? Veja bem, o artigo 483 da CLT estabelece que uma das faltas graves praticadas pelo empregador é exatamente não cumprir as obrigações do contrato que, lato sensu, envolve o fornecimento de uniforme ou de equipamentos de proteção e, mais do que isso, uma das faltas graves cometidas pela empresa é submeter o trabalhador a risco de mal considerável para a sua saúde, para a sua integridade física. Então, esse trabalhador pode, sem dúvida nenhuma, até pleitear uma rescisão desse contrato de trabalho indireta, assegurando-se a ele todos os direitos. Mas o melhor a fazer é que ele entre em contato com o seu sindicato ou que ele faça uma notícia a nós do Ministério Público do Trabalho ou ao Ministério do Trabalho e Emprego, que faz a fiscalização das relações trabalhistas no plano administrativo, para que essa empresa então receba uma visita e possa, enfim, responder por essa omissão. Tá certo. Valério, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Link, deixar o nosso espaço sempre aberto para todos vocês aí do Ministério Público do Trabalho. Nós é que agradecemos. Uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre autismo. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização. Não saia daí que o Link Espírito Santo volta já. Estamos de volta com o Link. Agora nós vamos ver o que é notícia hoje no nosso portal R-Sim com a Emanuela Teixeira. Oi, Manu, muito boa noite para você. Boa noite, Adriana. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, esteve hoje em Vitória e anunciou que a estatal vai investir 10 bilhões no estado nos próximos 5 anos. O anúncio foi feito durante o lançamento do Anuário da Indústria de Petróleo, publicado pela Federação das Indústrias do Estado, a FINDES. Parente disse que o plano de negócios e gestão da empresa prevê a construção de uma nova plataforma de petróleo no litoral sul do estado, no projeto Parque das Baleias, que deve ficar pronto até 2021. Essa nova planta terá capacidade para produzir 100 mil barris de petróleo e 4 milhões de metros cúbicos de gás natural diariamente. A empresa também vai implantar uma nova rede de fibra ótica submarina de alta capacidade em Anchieta para a transmissão de dados. O presidente da Petrobras também disse que cerca de 700 funcionários serão transferidos de outros estados para o Espírito Santo. As ações fazem parte do plano de reestruturação das áreas de exploração de produção de gás natural definidos no ano passado. E a Google lançou hoje um programa gratuito de capacitação digital para mulheres em todo o país. O Home Will, como foi batizado, tem como objetivo gerar oportunidades de emprego e renda para mulheres de baixa renda por meio de treinamento tecnológico. O Brasil é o 5º país a receber o programa. E de acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho, no nosso país, o desemprego entre as mulheres é de cerca de 29% maior em relação aos homens.
Sem contar que, mesmo tendo uma formação superior maior, nossos salários ainda são menores. Bem, essas e outras notícias você confere lá no portal R5. A gente volta com você, Adriana. Obrigada, Manu. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A cada 160 crianças que nascem no mundo, uma tem a síndrome. Esse é o assunto da entrevista exclusiva de hoje com a Carol Monteiro. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Bom, nesse dia de conscientização do autismo, o foco desse ano é para autismo nas meninas. Pesquisas mostram que o diagnóstico nas mulheres é mais difícil. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente trouxe a Juliana Gama, ela que é mãe de um autista e especialista em análise do comportamento. Boa noite, Ju. Obrigada pela sua presença aqui no nosso link. Bom, pra gente conversar, você que é mãe de uma criança autista, já de 11 anos, menino. Mas por que o diagnóstico nas meninas é mais difícil? As pesquisas indicam que 4:1, uma relação que é do acometimento do autismo. Então, cada 4 homens, uma mulher. Logicamente, os médicos esperam mais que acometa homens, né? E aí eu acho que isso fica um pouco ela é menina, não é uma característica muito feminina, mas também os estudos mostram que as meninas têm um autismo às vezes mais severo que os meninos. Você precisou sair do Brasil para poder se interagir, se entender mais do assunto em relação também ao seu filho. Quais são os primeiros sinais e como que os pais podem identificar uma criança autista? Quando bebezinho, o bebê tem muita dificuldade de olhar durante o amamentar. Ele não olha nos olhos, ele tem uma dificuldade de interação. Ele tem uma predileção a sons que não são a voz humana. Então a mãe entra no quarto e o bebezinho não percebe que a mãe está entrando e ela fala, filhinho, e ele não olha, ele não vira a cabecinha assim para olhar para a mãe. Então esses sinais são bem early signs, né? Os sinais bem iniciais do autismo. Não olhar, não interagir, não olhar durante a amamentação, às vezes dificuldade de amamentar. Então a criança geralmente ela não consegue sugar, tem uma dificuldade de sucção, às vezes tem uma aversão ao seio da mãe, não se aninha no seio. Então essas são características iniciais. Depois, mais velho, é claro que depende do grau, né? Tem crianças autistas que desenvolvem quase praticamente normal e que é quase imperceptíveis esses sinais. E na hora da sociabilização, que é por volta de 1 ano e meio, 2 anos, aí que a criança realmente ganha o diagnóstico, porque é quando a sociabilização entra em campo na vida da criança, né? Muito a gente se escuta falar em relação a alguns mitos dentro do autismo, né? Dentro do transtorno da síndrome. Principalmente em relação à alimentação e vacina também, né? Que é um ponto primordial, chave ali, que pode até ser um risco dentro do autismo, né? Sim. Inclusive o médico que gerou essa polêmica toda, perdeu o direito de exercer medicina nos Estados Unidos. Ele fez uma pesquisa, ele comprovou que o autismo estava relacionado à vacina MMR, que é a tríplice viral, que é sarampo, rubéola e coqueluche, se não me engano. E aí ele fez essa pesquisa, comprovou, só que era uma fraude, essa pesquisa era uma fraude. E milhões de pesquisas foram feitas depois. Isso aí. O Central Disease Control, o CDC americano, fez várias pesquisas depois disso. O governo dos Estados Unidos fez pesquisas para poder verificar essa veracidade e descobriu que não tem relação. Inclusive, algumas doenças hoje voltam por causa dessa polêmica toda, justamente o sarampo, que é da MMR. Como é que está a aceitação dessas crianças? Hoje em dia a sociedade acho que já lida um pouco mais normal, né? Mais comum você lidar com crianças autistas. A recepção, a receptividade em escolas, até mesmo em locais públicos. A gente vê até te dando um exemplo, em um shopping aqui na Grande Vitória, que eles estão atendendo essa maneira de lidar com essa criança autista de uma maneira diferente também. Tá mais sociável, tornou mais público a situação do autista? Eu acredito que sim. Quando eu saí do Brasil em 2009, eu percebia que tinha muitas pessoas que me abordavam, o que ele tem, ele é estranho e tal, e eu tinha até um pouco de receio, assim, às vezes de responder e tal, mas eu respondia, obviamente. E eu me sentia muito acolhida nos Estados Unidos, porque a população lá está muito acostumada, afinal de contas, 1,47% da população tem autismo hoje, e eles estão acostumados com isso, eles vivem com isso de uma forma muito tranquila. E hoje eu já vejo isso acontecendo no Brasil. As pessoas não perguntam mais o que ele tem, por que ele fica balançando os braços, por que ele faz esse barulho. Ninguém mais pergunta isso, as pessoas hoje meio que assumem, né? Eles sabem que ele tem autismo e eles me abordam, seu filho é autista.
poxa, que legal, eu tenho um filho, não que seja legal, mas eu tenho um sobrinho autista e tal, ele faz tratamento assim. Então eu sinto, sim, uma diferença muito grande de quando eu fui. Uma evolução muito boa, um acolhimento maior da população, as pessoas gostam de abraçar a causa, as pessoas sentem compaixão pela gente, as mães hoje estão muito mais abertas a falar sobre o assunto e, consequentemente, também, a gente vem fazendo um trabalho muito legal, como analista do comportamento. Eu faço um trabalho nas escolas, né? Então eu vou às escolas, faço adaptação de material, treino de equipe, para poder receber essa criança de uma forma que ela consiga continuar evoluindo, sem ter que ser excluída da sala de aula. De uma maneira mais normal possível, né? Exatamente. O autismo tem tratamento, Ju? Tem tratamento, não tem cura, mas tem tratamento. E algumas crianças até saem do espectro com o tratamento. Consegue aprender a se controlar. Como uma síndrome do pânico, você aprende a viver com aquilo. Sim. E, consequentemente, você consegue viver com aquilo e, consequentemente, se adaptar a essas situações e falar, calma, eu preciso só de ficar calma. A mesma coisa, a criança aprende a se sociabilizar de uma forma, ela aprende mesmo, como um aprendizado de matemática. Então, ela vai aprendendo a ser uma pessoa típica. Bom, que com certeza, acho que daqui para frente a evolução vai ser maior ainda, né? Se Deus quiser. Com certeza. Ju, obrigada pela sua presença aqui no nosso link, viu? A gente que agradece, a porta está sempre aberta. Obrigada. Bom, é isso então, Adriana, a gente fica aqui nessa conscientização nesse dia do autismo, hoje, dia 2 de abril. A gente volta aí no estúdio com você, boa noite a todos. A gente vai agora para o intervalo rapidinho e na volta tem as notícias de todas as regiões do estado, então não sai daí que o Link Espírito Santo volta já. Estamos de volta com o Link e agora a gente faz o nosso giro pelo estado com outras notícias desta segunda-feira. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. Na última quinta-feira foi registrado um homicídio aqui em Colatina. A vítima foi um homem de 32 anos e que foi morto a tiros quando desceu de um carro perto da Santa Casa, que fica no bairro José de Anchieta. E no fim de semana, as imagens das câmeras de segurança que flagraram o momento do homicídio circularam pela internet. A vítima é Rogério Teixeira de Carvalho, de 32 anos. Ele foi morto a tiros na última quinta-feira, próximo ao Hospital Santa Casa de Colatina. Rogério foi vítima de uma emboscada. Imagens de câmeras de segurança começaram a circular nas redes sociais no fim de semana e mostram o exato momento do crime. A vítima chega com um carro de funerária, empresa da qual era sócio, estaciona e alguns segundos depois desce e vai para o outro lado do veículo. Repare que vários carros passam pela rua. Nesse momento é possível ver um clarão e logo em seguida Rogério começa a correr e um homem o segue, efetuando alguns disparos de arma de fogo. Rogério, já atingido, cai no meio da rua, onde é executado. Reveja o momento em que o assassino tira a vida da vítima com frieza. Esse crime aconteceu por volta das 9h30 da noite. Após a execução, observe que 3 pessoas participaram da ação. O executor entra na porta da frente do carro, outro homem na porta de trás e mais um motorista que rapidamente sai com um veículo modelo sedã. A polícia segue investigando o caso e já tem algumas pistas. No local foram encontradas 7 cápsulas deflagradas. Após ouvir os tiros, funcionários do hospital foram até o local, mas já encontraram Rogério morto. Ele era de Minas Gerais e atualmente residia no município de Marilândia e era sócio de uma funerária. Conforme você viu na reportagem, a Polícia Civil segue investigando o caso, já tem pistas e agora também analisa, inclusive, as imagens que flagraram o momento desse crime. E a partir desta terça-feira, dia 3 de abril, a BR-259 passará por novas interdições para a sequência das obras no quilômetro 79, onde rochas rolaram no início do mês de fevereiro. Quem precisa passar pela rodovia entre Colatina e Baixo Guandu vai ter que se programar.
O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, informou que essas interdições são necessárias, já que no local existem ainda rochas que precisam ser removidas da encosta e o trabalho deve ser feito com total segurança, preservando a integridade física dos trabalhadores e das pessoas que passam pelo quilômetro 79 entre Colatina e Baixo Guandu, na BR-259. Nesse tipo de remoção, inclusive, explosivos são utilizados. Essa semana, o local será fechado totalmente para o trânsito nesta terça, quarta e quinta-feira, dias 3, 4 e 5 de abril, sempre das 6h30 da manhã até as 7 horas da noite. O incidente que deixou a via interditada aconteceu no dia 6 de fevereiro e a obra só começou 15 dias depois. Quem precisa viajar deve se programar para passar por ali antes do horário programado para o fechamento da via ou pegar um trecho alternativo, que é a ES 446, estrada que tem parte asfaltada e parte de terra batida que liga Colatina, Itaimbé e Baixo Guandu, ou passar pelo distrito de Itapina, retornando à BR-259 já depois do trecho interditado. O custo informado dessa obra foi de R$ 5.900.000 e está sendo realizada pela empresa AMF Construtora de Vila Velha. O dia 2 de abril é marcado pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data serve para conscientizar a população sobre o assunto. O autismo é um transtorno do desenvolvimento que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, estima-se que quase 2 milhões de brasileiros tenham a síndrome, que é mais comum no sexo masculino. O autismo é uma síndrome que acomete o comportamento, a comunicação e a interação social, né? Então, geralmente a criança ela tem problemas comportamentais sérios, né? Muitos deles. Alguns deles têm atraso significativo na linguagem, nem todos, né? Mas, e outros, uma dificuldade na sociabilidade, uma dificuldade na interação social. E para celebrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, foi montada uma tenda em frente à PAI de Colatina, com este objetivo: levar informação às pessoas e também divulgar o trabalho que vem sendo realizado pela instituição. Então foi um dia que nós tiramos para uma reflexão, né? E o azul, ele é considerado hoje a cor do autismo. Então hoje foi um dia que nós tiramos para expor os nossos trabalhos, né, que os meninos realizam aqui, e também para deixar os dispositivos expostos aqui para as pessoas verem que o trabalho é um trabalho diferenciado, né, o trabalho é um trabalho sério que nós realizamos. É uma forma também para as pessoas pensarem na inclusão, porque, né, o quantitativo de pessoas dentro do espectro, a cada dia que passa, está aumentando. E não se vê falar muito em inclusão. A inclusão, as pessoas falam mais da boca para fora. Então é muito difícil levar isso para dentro da escola, do contexto escolar. A PAI de Colatina é referência no estado do Espírito Santo em autismo. Conta com uma equipe multidisciplinar, clínica e educacional para atender crianças com o transtorno. O atendimento é realizado no CTA, Centro de Tratamento de Autismo, que possui uma estrutura moderna e bem equipada para acompanhamento individualizado. Hoje nós contamos com atendimento clínico e pedagógico, né? Nosso atendimento é com crianças com deficiência intelectual múltipla e física. Então nós atendemos cerca de 150, mais ou menos, alunos pacientes. Dentre eles, alguns fazem atendimentos clínicos e outros fazem atendimento no setor pedagógico. Que é um trabalho sério, é um trabalho diferenciado. Cada criança tem o seu plano individualizado, não é um plano para a turma inteira, é um plano específico para o aluno, dentro das particularidades dele. Então, através desse plano, é confeccionado essas atividades, que nós chamamos de atividades adaptadas, e é feito toda a organização do ambiente também, né, porque o ambiente tem que ser estruturado para receber essa pessoa com autismo, e a partir daí é realizado o trabalho. A Heloísa tem 8 anos e é aluna da instituição.
O pai, Roberto, conta que a filha teve diagnóstico de autismo aos 3 anos de idade. A notícia foi recebida com dificuldade pela família. Para nós, a princípio, foi muito difícil. A gente meio que não queria, né, entender aquilo ali, aceitar, mas depois a gente foi entendendo, né, através dos profissionais, trabalhando ali com a gente, psicólogo, terapeuta ocupacional, neuro, e aí foi trabalhando com a gente e hoje assim é bem tranquilo para a gente entender essa questão. Mas hoje ele luta para combater o preconceito que ainda existe sobre a diferença. Então eu sempre tenho trabalhado essa questão de que cada pessoa precisa ser tratada de forma diferente. Não existe ninguém que vai receber o mesmo cuidado e vai ser beneficiado. Então a gente precisa lidar com as pessoas de forma diferente, se preocupar mais, né? Observar as reais necessidades de cada um e poder fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? O autista, ele tem características diferentes, mas não significa que ele seja limitado para a vida. O que eu e minha esposa a gente procura fazer muito é ajudar a Heloísa a entender que ela não só pode, quanto ela é feliz da forma como ela vive. Ela vai desenvolver a vida como qualquer outra pessoa, fazendo aquilo que ela pode fazer. Então a gente procura fazer isso com ela, né? E nós somos muito felizes com a Heloísa. 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, conscientização que deve ser abraçada por toda a população. E a gente aproveita aqui para parabenizar também a APAE do município de Colatina pelo trabalho realizado nessa área, trabalho inclusive que é referência para outros municípios. Essas são as informações aqui de Colatina. Vamos agora para o município de Linhares. Mais de 40 famílias serão obrigadas a deixar suas casas às margens do Rio Pequeno, aqui em Linhares, por causa da obra de abertura de um canal que vai ser feito pela Fundação Renova. A ponte que liga Linhares a Rio Bananal e a Colatina também ficará fechada na próxima quarta-feira. Máquinas já preparam o local para a intervenção que vai ser feita na próxima quarta-feira. Segundo a Fundação Renova, um canal vai ser aberto na barragem entre o Rio Pequeno e o Rio Doce para escoar esse grande volume de água acumulado nos últimos dias. A barragem foi construída em 2015, logo após a tragédia ambiental do Rio Doce. O objetivo era impedir que os rejeitos de minério chegassem à Lagoa Juparanã. As chuvas dos últimos meses, no entanto, elevaram o nível da lagoa e alagaram a planície. A Justiça, então, obrigou a Fundação Renova a drenar toda essa água. Moradores da região já foram avisados pela Renova que terão que sair de suas casas na próxima quarta-feira. Eu recebi assim, não foi de repente para mim um choque, porque nem que eles me pedissem para sair, na hora que eles arrebentarem isso aí, eu não vou ficar. Porque as coisas vão embora, a gente quer outra, e minha vida. Ó, depois de 2013 para cá, depois do Salão da Samarco, isso aqui, esse Rio Pequeno virou um desassossego. Depois dessa barragem, então, fizeram a barragem aqui, quer dizer, me atrapalhou muito o meu comércio, igual quarta-feira eu vou ter que sair. Eu vendo o dia todo uma balinha, um negócio, eu não sou aposentada, quer dizer, eu vou ficar com a minha casa fechada, né? Estiveram aqui hoje, já estiveram aqui, pediram, não sai. Preocupa o senhor, não? Não, se preocupar, se não preocupar, quanto é a mesma. A Defesa Civil do município acompanha de perto a ação. Está seguindo uma orientação desse corpo de engenharia da Fundação Renova, né, da Samarco, onde, através dos estudos, e tem um procedimento padrão, né, de que essas pessoas saiam das residências aí de uma forma preventiva, né? Dezenas de famílias serão afetadas pela intervenção que está programada para começar por volta das 7 horas da manhã e só deve terminar às 5 da tarde da próxima quarta-feira. Por conta da obra, esta ponte que faz a ligação de Linhares aos municípios de Rio Bananal e Colatina ficará fechada durante toda a manhã. A orientação é para que motoristas busquem caminhos alternativos para poderem chegar aos seus destinos. Uma das opções para motoristas é a passagem por Soretama até chegarem a Linhares. Agora, quem vem de Colatina pode seguir pela BR-259 até o trevo de João Neiva e completar o percurso até Linhares pela BR-101.
Pois é, em nota, a Fundação Renova completou que a construção desse canal vai permitir que o nível do Rio Pequeno e da Lagoa do Paranã se estabilize nos próximos 30 a 45 dias. Ainda de acordo com a Fundação, a saída dessas famílias de suas casas é apenas uma medida de precaução. E agora a gente acompanha um giro pela cidade com o nosso colega repórter Oséias Farias. E a violência não tem dado trégua no município de Linhares. Neste final de semana, existe o registro da morte de Simvaldo José Bezerra, de 44 anos. Segundo informações de populares, Simvaldo começou uma discussão em um bar no bairro Nova Esperança e, no meio dela, o atirador sacou uma arma e efetuou diversos disparos contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos. O autor dos disparos fugiu e não deixou pistas. Quem estava na recepção do Hospital Geral de Linhares esperando por atendimento levou um tremendo susto na tarde da última sexta-feira, feriado em Linhares. É que um detento conseguiu fugir do interior da unidade de saúde, causando tumulto. Conforme informou um acompanhante de um paciente, o detento conseguiu sair pela porta da frente do HGL, correndo. Mas os agentes penitenciários conseguiram deter o fujão uns 15 minutos após a fuga. Ele foi colocado numa viatura e levado novamente para o presídio da cidade. Após diversas denúncias anônimas dando conta de uma movimentação estranha em uma residência que fica na Rua Paraná, bairro Aviso, um jovem de 23 anos, de prenome Geanderson e que é conhecido pelo apelido de Terra, foi levado para a delegacia. Ele é apontado por moradores como um dos chefes do tráfico de drogas no bairro. Na casa onde ele estava, foi encontrada uma grande quantidade de entorpecentes. A PM informou que foram apreendidos aproximadamente 1,926 kg de maconha em 2 tabletes grandes, aproximadamente 420 gramas de pedaços pequenos, aproximadamente 164 gramas de crack em vários pedaços pequenos, além de cocaína. Segundo informações da Polícia Militar, Geanderson vulgo Terra também é suspeito de ter cometido homicídio na região. Ele está preso. A tão aguardada reforma na sede do Serviço Médico Legal de Linhares foi iniciada. Os operários que atuam na obra são 5 detentos do regime semiaberto que estão trabalhando no local desde janeiro. E as melhorias incluem troca do telhado, reformas estruturais, também na parte elétrica e hidráulica do prédio. A Secretaria de Estado da Justiça informou que os internos que atuam no local fazem parte de um grupo de 42 presos que também trabalham na manutenção e reforma de espaços públicos. Segundo a Sejus, todos são supervisionados por profissionais da Diretoria-Geral de Engenharia e Arquitetura da Sejus. No complexo esportivo do bairro Aviso, a polícia registrou homicídio após tiroteio na região. Antônio Carlos, conhecido como Carlinhos Sequinho, foi alvo de 12 tiros. Foi socorrido por populares e levado em estado grave para o Hospital Geral de Linhares. Ele não resistiu e veio a óbito na madrugada que passou. Os tiros acertaram o ombro esquerdo, braço direito e pescoço da vítima. De acordo com informações da Polícia Militar, 2 indivíduos que estavam em uma motocicleta seriam os autores dos disparos. O crime será investigado pela Polícia Civil de Linhares. Bom, e aqui nos estúdios da Rede Sim Linhares, hoje eu converso com o diretor de transportes da Secretaria Municipal de Saúde de Linhares, Gilmar Salvador, para explicar o seguinte: na próxima segunda-feira, a partir da próxima segunda-feira, vai ter mudanças nos horários de saída dos veículos com pacientes, do setor de saúde que buscam atendimento em cidades fora de Linhares, sobretudo a Grande Vitória. Tudo bem, Gilmar? Tudo bem. Ô, Gilmar, vocês vão então antecipar o horário de saída, né? Mas qual é o motivo dessa antecipação? Vamos antecipar devido ao atraso que está ocorrendo na estrada, na BR, devido a obras, praça de pedágio e até o fluxo intenso de veículos. Então, por isso nós vamos antecipar esse horário. Então, esse tempo que o veículo com os pacientes perde na estrada, em função do trânsito ou de outros problemas e até do próprio pedágio, acaba complicando a consulta lá na Grande Vitória. Com certeza, com certeza. Com esse atraso, às vezes o paciente ele chega depois do horário dele, aí ele perde a consulta e acaba tendo que ficar, tem que transtorno de ficar o dia todo lá aguardando
o retorno do carro, né? Justamente. Hoje são 3 horários, né? São 3 horários. Você sai, a saída, como é hoje, como vai ficar a partir de segunda-feira? Então, hoje a gente pratica o quê? Sai um carro às 4, um às 6 e outra às 8 horas. Com o novo horário, o carro de 4 vai sair às 3h30, o de 6 vai sair às 5h30 e o de 8 vai sair às 7h30. Tá aí, meia hora antes, então. Agora, esse volume de pacientes maior, certamente é para a Grande Vitória, né? É para a Grande Vitória. A maioria deles é para a Grande Vitória. A gente também transporta pacientes para Colatina e Aracruz. E qual é a demanda diária de pacientes que vocês têm aqui na área de saúde? Diariamente são, em média, 150 pacientes. 150 pessoas que têm que estar aí nesse transporte isso, aí justamente. na semana. E aí atrasou a consulta, complica a vida de todo mundo, complica a volta para casa? Complica, né? Complica, porque ele vai perder a consulta dele. Então, quer dizer, ele sai cedo de casa, chega lá fora do horário, o médico já não quer atender. Então, quer dizer, visando isso, para que não ocorra isso, que nós decidimos antecipar o horário. Pois é, né, gente? Não existe algo pior, né, do que sair de casa 3 horas da manhã, né? Hoje é 4, mas vai passar para 3h30. E chegar lá em Vitória e descobrir que a consulta não vai ser possível, né? Justamente. Então, a ideia da Secretaria de Saúde é essa, antecipar em meia hora essa viagem, para dar essa folga aí, né? Essa folga, justamente, para dar tempo de chegar lá, em tempo de fazer a consulta, para que ninguém perca a sua consulta, seu exame. Pois é, o Gilmar estava explicando, inclusive, que às vezes tem que dar aquela pequena parada na estrada, às vezes tem um paciente idoso que precisa daquele... Isso, precisa de uma parada, muito paciente que é hipertenso, às vezes toma o seu remedinho de manhã e precisa parar para ele poder fazer a necessidade dele ali, então seguir a viagem, não tem jeito. Tá jóia, então essa mudança já passa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 2, o transporte de pacientes, né, a Secretaria de Saúde de Linhares vai sair, né, os veículos vão sair sempre com meia hora de antecedência, às 3h30 da manhã, às 5h30 e às 7h30 da manhã. Eu agradeço aqui ao Gilmar Salvador, diretor de transportes da Secretaria de Saúde, explicando como é que vai funcionar. Gente, é uma demanda altíssima, pelo menos 150 pacientes todo dia se deslocando da cidade. Todos os dias. É muita gente, né? Muita gente. Gilmar, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. De Linhares, seguimos para São Mateus com outros destaques da nossa região. Foi inaugurada na manhã deste sábado em Pinheiros a maior barragem do estado com capacidade de armazenar até 17 bilhões de litros de água. Um investimento de mais de 8 milhões de reais do governo do estado. Um sonho que se tornou realidade para os moradores da região que sofreram com a grave crise hídrica do Espírito Santo. Estar aqui hoje tendo essa oportunidade de entregar essa obra para a população de Pinheiros, de Boa Esperança, mas do todo o norte do Espírito Santo, é um dia de muita alegria, muita satisfação. Uma obra que vocês podem ver, é a maior do estado, é uma obra que garante água para Pinheiros e Boa Esperança por mais de 7 anos. É uma obra que vai atender a agricultura, podemos irrigar mais de 5 mil hectares. E a agricultura, especialmente a agricultura irrigada, especialmente a fruticultura, gera muito emprego. É uma satisfação grande, né? Poder inaugurar essa barragem aqui, os municípios de Pinheiros e Boa Esperança, que são contemplados por esse grande lago. Com a graça divina, acho que é o primeiro ponto de agradecimento, porque inaugurar uma obra e ela já dessa magnitude, ela já cheia, vertendo, como a gente pode perceber aqui, a graça é ainda maior. Uma barragem que há muito tempo estava parada e hoje nós estamos conseguindo inaugurar essa barragem. Então, e a importância dela para a região e principalmente para a população de Pinheiros, onde nessa última estiagem que nós tivemos passou por dificuldade no abastecimento da população. Então esse reservatório é um reservatório que vai contribuir para isso, é de uso múltiplo, além do abastecimento da população, vai servir também para os irrigantes, para matar a sede dos animais. Amanhã foi de festa na cidade, afinal, as obras da barragem, que era uma parceria do governo federal com o município de Pinheiros, estavam há 10 anos paradas, sendo retomadas pelo governo do estado. É legal o que nós fizemos, o ato que nós praticamos. Ao invés de ficar criticando o governo central, nós assumimos a obra e aí demos curso para que a obra chegasse ao final. E isso mostra um outro tipo de comportamento em relação às coisas públicas no nosso país. Quer dizer, quando era o governo federal que estava tocando, era dinheiro do povo capixaba e brasileiro. Quando é o governo estadual que está tocando, é governo do povo capixaba que está tocando. E os administradores públicos, eles precisam compreender que eles estão em funções temporárias, que na verdade eles estão cumprindo mandatos que são mandatos populares.
mas os recursos que administram não são recursos dos administradores, são recursos dos cidadãos capixabas e brasileiros. Então, assim, eu estou muito feliz, né? Isso está dentro de um contexto de um programa maior que o governo do Espírito Santo tem, que engloba o Reflorestar, que é um programa bacana para cuidar de nascentes, para cuidar de cobertura florestal estratégica, para a gente poder mudar a relação nossa, dos humanos, com os recursos naturais. Nós precisamos ter uma relação equilibrada. Para os prefeitos de Boa Esperança e Pinheiros, uma vitória da população que esperou tanto pela conclusão da obra. Há mais de 12 anos que a população anseia ver essa barragem aqui fechada e hoje receber, não só para o povo de Boa Esperança, para o povo de Pinheiros, mas sim, como todo o norte do estado do Espírito Santo, é um motivo de muita alegria e a gente pode ver no semblante de cada um essa alegria no povo, tanto de Pinheiros como de Boa Esperança, como do norte do estado do Espírito Santo. Temos que agradecer a Deus por esse momento. É um momento ímpar. Eu acho que o município de Boa Esperança, o município de Pinheiro, só tem a ganhar com esse empreendimento. Agora vamos partir para a segunda parte desse empreendimento, que é reunir com os nossos produtores aqui, vizinhos dessa barragem, para incrementar a nossa parte turística. Eu acho que temos um grande potencial que pode ser uma grande fonte de renda para os nossos munícipes. Então é agradecer a Deus, agradecer ao governo do estado, aos nossos deputados, por ter nos ajudado, né, a ficar à frente desse projeto grandioso. A barragem tem capacidade de armazenar água por 8 anos, atendendo as famílias de Pinheiros e Boa Esperança, no período de estiagem, dando segurança hídrica às duas cidades, além de proporcionar desenvolvimento socioeconômico. O Link Espírito Santo de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Te espero. Record News, informação para você crescer.